noite com Jesus. Eu até anotei aqui ver a mensagem influência. O irmão Brana continuou a escola dominical, né? A escola dominical de hoje. Nós temos testemunhos aqui, agradecendo, por exemplo, que quebrou a perna e teria que fazer cirurgia, porque estava torta. Então, recorreu a Deus na noite de 31/12 para o dia 1º, deixou no altar esse problema, ele ouviu e atendeu, está agradecido. A irmã Flávia Veiga. É a águia vitoriosa aqui. Você já disse que é a águia vitoriosa, então já está respondido. Isso é para domingo de manhã, não é? Aqui nós temos também um outro testemunho agradecendo pela Valesca, que esteve na UTI. Os médicos disseram que o seu estado era grave. 3 dias depois que estava lá, já não tinha mais chance. Fizeram o que era possível. E a esperança agora era só Deus. Foram 25 dias de tristeza e dor, mas no dia 13 agora, ele disse, eu gosto do 13, dia 13, sexta-feira é 13, né? Ela recebeu a alta da UTI, saudável como nunca, e os médicos disseram que foi um milagre de Deus, porque ele já não podia fazer mais nada. O Senhor aceita a sua gratidão. Agora a águia vitoriosa. Isso é que eu chamo de fornalha. Às vezes se nós víssemos o sofrimento de determinadas pessoas, nós ficaríamos com vergonha de estarmos lamentando pelo nosso sofrimento. Eu queria, se possível, o senhor me ajudasse. Eu trabalho numa firma e os chefes da firma querem que nós trabalhemos com o rádio ligado em músicas profanas. E se eles pegarem o rádio desligado, está sujeito a punição severas. Então é o que eu digo. Isso é que eu chamo de fornalha ardente, né? De arena. Agora, se identifica como águia vitoriosa. Eu não sei. Francamente, um dos piores males que existe hoje é música. E o espírito, nós ouvimos muito bem isso na preliminar, às vezes a coisa é até boa, mas tem um espírito errado naquilo que só por discernimento de espírito a gente pode discernir. Como é que faz? Agora, o que você faria? Perderia o emprego? Como é que é? Às vezes você chama no telefone. Outro dia eu disse para uma moça, escuta, eu não sou obrigado a ouvir a música que vocês querem rodar e ficar no ouvido da gente, não. Uma empresa, né, muito grande, e aquela música quente. O irmão Joaquim disse, não agrada o senhor, mas os outros tudo ficam satisfeitos. Né? Eu disse para ela, diz aí para o seu patrão, aí para a sua diretoria aí, que eu não sou obrigado a ouvir essa música enquanto sou atendido, não. Como é que faz? É custoso. É uma das piores coisas que existe, é ritmo, é música. Agora, esse é o ambiente de trabalho. Se você puder continuar sem
perceber que aquilo está te afetando na sua vida particular, lembrando de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, não consegue assim ficar com um hinozinho, né? Enquanto ouve aquilo, não tem jeito, né? É custoso demais. Eu não posso dizer para você sair do emprego. Nadar somente até onde tem confiança. Se vê que vai afundar, sai. Volta para a rasura, né? Não morra afogado. Mas você já diz aqui que é águia vitoriosa. Amém. Quer dizer, a sua identificação aqui, o pseudônimo, né, já deu a resposta. Águia vitoriosa. Deus vai te dar uma direção, ver como fazer. Paulo disse assim, 1 Coríntios, capítulo 5, não sei, às vezes a pessoa não pode vir na escola dominical e precisa da resposta de noite. Já por carta vos tenho escrito, 1 Coríntios 5, 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com que se prostituem. Agora, no 10, ele diz, isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, que você precisa trabalhar lá, como é que faz? Ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Mas se lá essa firma fosse de um irmão da mensagem, então você deveria sair. Diria para ele, irmão, se você fosse um incrédulo, eu sairia daqui. Se você não conhecesse o que eu conheço, se você não conhecesse a mensagem, eu continuaria. Mas se você conhecendo a mensagem, eu não continuo. Me dá minhas contas. Aí você entendeu tudo. Às vezes a gente fica sem respostas, mas a Bíblia tem resposta para tudo. Agora, a gente percebe até quando, enquanto aquilo não vai afogando a gente. Às vezes é necessário sair. A melhor resistência é a fuga. A defesa de certos animais silvestres é a fuga. O veado corre. A corça, não é? É a maneira de resistir à fera. Agora, Deus, a águia sobrevoa sobre tudo isso aí. A águia vitoriosa. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos. Jeremias 12, 5 e 6. Parece coincidência, mas não é coincidência. Nada acontece por coincidência. Aí está a própria escritura aqui, ajuda mais a você, águia vitoriosa. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Você pode ficar em paz só, em outras palavras, você pode ficar em paz só num lugar de paz. Aí você fica confiado. Mas que farás na enchente do Jordão? Então eu abro um parênteses aqui, eu digo, eu gosto de determinadas músicas até, mas eu não quero aquelas músicas em casa, eu ouço esporadicamente, casualmente. Dependendo da natureza, qualquer coisa assim, né? E você não pode ficar confiado só quando está em paz, quando tudo vai bem, então você está confiado, cheio de fé. Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão?
Enchente do Jordão causa pânico. Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Isso é uma coisa para ser muito pensada. Às vezes, mães, irmãos, parentes mais chegados, pensando que é amor, e estão agindo com aquela pessoa deslealmente. Estão prejudicando aquela pessoa. Eles próprios se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes, te condenam. Não te fiz neles, ainda que te digam coisas boas. Acho que está bem respondida a águia vitoriosa, né? Senhor Deus, nós estamos num lugar terrível, vivendo uma hora de decisão, uma hora muito séria. Às vezes nós temos que sorrir para não chorar, e temos que manifestar segurança para assim ajudar outros. Mas, na verdade, não estamos em casa de paz. Não estamos numa terra de paz. Nós estamos na enchente do Jordão. Nós não estamos cansados, abatidos, andando com aqueles que estão a pé. Porque como então competiríamos com aqueles que estão a cavalo, que estão com o poder na mão, manda ligar o rádio, e tem que trabalhar daquele jeito, e outras coisas. Ajuda, Senhor, a cada um de nós ser águia vitoriosa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar-se. Nós estamos em aperto. Estamos em desespero. Nós, principalmente, os pastores. Principalmente os pastores. O estudo do sacerdócio, como vimos hoje de manhã, não é uma coisa humana, proposital. Quem tem o Espírito sabe perfeitamente que não é. Discerne-se. Agora, isso só pode nos trazer um desespero na alma. Porque não estamos definitivamente em lugar de paz. É engano. O mundo está abalado com o último terremoto no Japão. Várias famílias brasileiras em pânico, porque seus parentes estão lá, filhos, trabalhando justamente naquela cidade. Mas eu disse no rádio aquilo que o profeta disse: virá um outro maior. Esse vai sacudir toda a terra. Não tem uma coisa que possa cair que não vai cair com aquele terremoto. Eu acredito particularmente que a noiva não vai estar aqui. Ou em meio a uma coisa como esta, virá o rapto. Ele disse, o irmão Branham disse que é em meio a uma grande confusão que virá o rapto. E às vezes você põe a mão na cabeça e diz: Deus, eu estou confundido. Quer dizer, eu não estou confundido em relação ao que eu creio. A minha fé.
mas confundido em relação às decisões que eu tenho que tomar. Eu estou falando no lugar, no seu lugar, que você está dizendo, bom, o pastor está falando realmente o que tem acontecido comigo. Eu senti dirigido, diante de pregar mesmo, propriamente, eu já deveria ter feito, porque já entramos no assunto que é como poderei vencer. Hoje de manhã não tive tempo de ler, mas agora nós vamos ler do parágrafo 111 até o 124, da mensagem intermitente luz vermelha do sinal de sua vinda. A intermitente luz vermelha do sinal de sua vinda. Parágrafo 111 em diante. Para vermos que nós não estamos vivendo num lugar de paz. Porque, como Isaías disse, numa hora em que a mulher e a criança estão governando, não pode haver paz. Não pode. Isso não é como uma coisa desprezível em relação à mulher, que a humilha, que a desiguala, que a tira do seu posto, a desvaloriza. Não. Pelo contrário. A mensagem é que dá valor na mulher. Porque ela, fora do seu lugar, está representada pela mesquita de Omar no lugar do templo. A mesquita feminino, templo masculino. É a abominação e assolação no lugar em que não deve estar. Se as mulheres parassem hoje, todos os hospitais parariam, todo o sistema de comunicação, televisão, rádio, telefone, tudo pararia. Todo o sistema aeroviário, aviões parariam. Todo o sistema no mundo ficaria em blackout. Se as mulheres cruzassem os seus braços. E se, por acaso, caísse um batismo mundial do Espírito Santo em cada mulher no mundo, o mundo pararia. Porque elas deixariam as fardas, os revólveres, elas deixariam tantos lugares e correriam para casa, cuidar de seus filhos. Bastava Deus batizá-las com o Espírito Santo de uma vez. Agora, meus irmãos, por favor, em nome de Jesus Cristo, tenha pena de mim. Eu peço pela graça de Jesus. Tenha graça comigo. Eu estou em total desespero. Não se trata de espremer, de colocar ninguém no canto da parede. Paulo disse, quem peca que eu não me abrase? Não é isso. Nós estamos há 5 anos do ano 2000. Precisamos acordar para isso. Faltam 5 anos, eu posso chegar no ano 2000, você já pensou? No século 21. Votar pode chegar. E o irmão mais idoso que tem aqui pode chegar no século 21. No terceiro, entrar para o terceiro dia, o terceiro milênio. E como pode haver paz? Hoje eu peguei uma bíbliazinha pequenininha e abri, bateu em cima disso aqui. Eu abri minha Bíblia e vi aqui que eu havia pregado isso aqui no dia 2/1 de 84. Veja, agora o diabo faz o mesmo aos filhos de Deus hoje.
Ele estava falando sobre o julgamento que caiu no mundo passado. Agora, o diabo faz o mesmo aos filhos de Deus hoje. E isto é correto. Se tu te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, confiada, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo, eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. Agora isso, quer dizer, eu pego uma Bíblia, casualmente abro, e dali eu tiro essa mensagem. Na hora, o coração diz, está aí a mensagem para a noite. É quase que como aquele encontro de Maria com Isabel. Ele continua dizendo, observe nossos negócios, a maioria dos negócios é controlado por mulheres, muitos deles. Isto é certo, veja nossas igrejas, veja nossa nação, como os filhos de Deus se inclinam ao altar destas coisas. Estas mulheres estão vencidas pelas circunstâncias. Isto é certo, veja como estão as nossas igrejas, quando elas são, para mim, não são mais do que prostitutas públicas. Agora, a gente ouviu na preliminar que sofre a influência. A influência é demais, a atmosfera é terrível. É uma coisa horrível dizer isso, mas é a verdade nua. Eu sei que pessoas ouvirão estas fitas e coisas, dirão estas coisas, mas como pode você fazer isso? Se você se apresenta assim, e um homem olha para você, como Jesus disse que você cometeu adultério com ele, se você se veste dessa maneira, com 16, com 17 anos, você já está cometendo adultério. E quando aquele homem tiver que responder por ter cometido adultério, quem fez isto? A falha de quem? É da mulher que se despiu, que se vestiu daquela maneira, é daquela moda, daquela maneira que se produziu, e se apresentou ante aquele pecador. Isto é certo, mas ela tem que ter o domínio. É o sinal do quê? Do fim do tempo. Isso é a luz vermelha, é a intermitente luz vermelha do sinal de sua vinda. A maternidade está rompida, a maternidade está simplesmente rompida. Nações estão rompendo. Agora, se você deseja ver onde Jesus disse isso, leia Mateus capítulo 5, verso 28. É aí onde isso estava. A vida feminina tem sido a causa e forma da queda sobre esse poder sexual, tem sido a ruína. Se você deseja pesquisar, aqui estão algumas nações que eu pesquisei suas quedas. Uma foi o Egito, a Síria, Roma, e outras caíram pelo poder das mulheres. Observem, não há nada que Deus poderia dar a um homem além da salvação, melhor do que uma boa esposa. Não há nenhum homem que pode consolar. Nenhuma pessoa pode consolar a outra quando estão cansadas na travessia desse Jordão. Eles não confiam em ninguém como confiam em suas próprias esposas. Ninguém melhor para consolar um marido cansado. E como ele pode consolá-lo se ela está enfadada do trabalho do dia fora de sua casa? Como ela pode consolá-lo se sua cabeça está cheia de negócios? Eu tenho uma revista que tem aquela estatística lá, só de Nova York, 70% das receitas de psicotrópicos é para a mulher. E a principal
causa é porque elas estão arcando com atribuições dos homens. Elas estouram, vão se estourar antes do tempo. Não há estrutura para isso. E que coisa feliz é, irmãos, quando você tem uma pequena esposa que é pura e honesta, limpa, virtuosa, não está manchada, e você pode chegar quando você está cansado, esgotado, e se assenta e ela pode conversar com você, pode te dar uma palavra de ânimo, ela pode fazer mais por você do que qualquer outra pessoa no mundo. Isto é certo, ela é uma joia, ela é uma rainha. Mas recordem, a mulher foi feita para o homem, não o homem para a mulher. Como eu disse hoje de manhã, os ditadores, os que gostam de pisar, pegam nisso e faz dela um capacho. Mas o Filho de Deus faz dela uma disjuntora. O último ser criado que Deus criou foi o homem. Uma mulher é um subproduto do homem, e ela foi feita para um homem, não o homem feito para a mulher. Eles têm isto em sentido inverso. E o homem se prostra no altar de mulheres e se torna uns covardes aos seus pés. Esta foi a própria coisa que deu início a isto no princípio. Foi isto que aconteceu no princípio, quando o Filho de Deus, Adão, não podia ser tentado para fazer o que estava errado. Satanás entrou numa pessoa chamada serpente, a qual era como um homem. Hoje nós aprendemos de manhã que houve uma transformação no Éden. Desapareceu um ser e apareceu outros. Apareceu cobras. Quando a sentença caiu sobre a serpente. E o animal teve que morrer. Começou ali o sacerdócio. E foi ali que isto começou, que Eva saiu de detrás da palavra de Deus, e aquilo causou toda a mágoa, todo o cemitério, cada IML, cada sirene tocando, cada pecado que já foi cometido, começou bem ali. Aqui está isto outra vez. O quê? As mulheres foram a causa da primeira queda, e as mulheres terminam o tempo. Ela começou isto, ela termina isto. Começou com ela e há de terminar com ela. Não é de se admirar que a Bíblia diz: aqueles que escaparam de Sião serão gloriosos diante do Senhor. Quando Isaías 5, ele falou de como a imoralidade das mulheres chegaria nos últimos dias, e como haveriam tantas roupas que elas teriam, e como elas teriam que ter seus cabelos arrumados e tudo mais. A Bíblia fala disso, Isaías 5, como ela andaria com sapatos de salto altos, cascavelando seus pés ao andar, e ela desenrolaria suas meias e as coisas que ela faria, e muitos vestidos de festas, e coisa assim. E disse: tudo aquilo será tirado dela, e ela se assentará e federá de imoralidade. E disse mesmo: 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: nós faremos nosso próprio trabalho. Somente deixe-nos tomar seu nome para tirar nosso opróbrio. Deixe eu ganhar o meu dinheiro, me dê apenas o seu nome. Mas ele disse: quão glorioso será aquele pequeno galho que escapa de todas estas coisas. Quão gloriosa é esta noiva. Vocês, que eles chamam de marmotas. É um galho glorioso aos olhos de Deus. Isto será santidade ao Senhor naquele dia, quando as verdadeiras e genuínas mulheres como vocês, nascidas de novo, conhecerem o seu lugar, mesmo elas sendo zombadas e chamadas de loucas e antiquadas e tudo mais, mas agir como uma mulher, como uma dama, colocar-se como uma mulher, vestir-se como uma mulher, falar como mulher.
viver como uma dama justamente em meio disso. Sim, amém. Simplesmente que significa, assim seja. Não fique com medo, irmã. Não fique com medo, isto não afere. Não tenha medo. Você não pode ter paz somente você não pode ficar confiada somente numa casa, numa terra de paz. Você tem que estar confiado na enchente do Jordão. A própria palavra de Jesus disse o que aconteceria naquela grande exposição. Também ele disse nos dias de Ló. Se você deseja anotar aquela escritura, é Lucas 17, 28, ele diz: eles estavam comendo, bebendo, eles compravam, eles vendiam, eles estavam tão comprometidos. Geralmente, estas coisas são coisas legítimas, mas observe, é que eles ocuparam, mas eles colocaram suas mentes naquilo. E nos dias de Ló, as mulheres estavam com sua moral tão baixa, até que elas não eram usadas como as mulheres devem ser usadas. Mas elas se perverteram até que elas se tornou tão comum, que as mulheres se tornaram tão comuns que eles, homem, vivia com homem. A perversão natural das células do sexo havia mudado sua posição, porque as mulheres se tornaram tão baratas. Estou lendo ao pé da letra. Há poucos dias atrás eu estava em Tucson, saí para comprar um pão e havia um menino assentado lá fora e aquele menino foi comprar um cigarro. Samuel, ilumina o meu altar. Samuel, acende a luz, ilumina o meu altar. Aí vem a grande pergunta: como eu posso vencer a águia vitoriosa? Como poderei vencer? Me lembrei da vaca no atoleiro. A pastora Edmar usou a ilustração aqui, muito apropriadamente, com muita propriedade, não? Na ânsia de sair do atoleiro, ela vai afundando cada vez mais. E assim acontece com aqueles que caem na areia movediça. Pensa, agora eu vou consertar, fazer afundar mais. Dessa vez eu saio, fazer afundar mais. Agora deu, afundou mais. Cada passo que dá, pensando em sair, está afundando. Mas como poderei sair? Como poderei vencer? É o título de uma mensagem. É uma mensagem, portanto, como poderei vencer? Como poderei sair dessa cisterna, dessa areia movediça, dessa lama mole, que não oferece resistência? Como poderia atravessar esse Jordão cheio, bufando, de água suja, lamacenta? Tem uma coisa que nos anima, que nos encoraja. Aqui na mensagem Como Poderei Vencer, parágrafo 33, ou 63. 63. O profeta diz: como precisamos de nos examinar, igreja. Isto quer dizer, examinar-se a si mesmo. É automedicar? Autoexaminar? Quer dizer, examinar-se a si mesmo? É. Agora nós falamos a respeito destas coisas que estão vindo e que hão de vir.
Se você entrou na mensagem como que pegou um trem da alegria, você está enganado. Está enganada. Você não pegou o trem da alegria. Nós somos chamados para sofrer. Para atravessar o Jordão, que por sua vez significa fazer morrer a si mesmo. Agora, hoje vamos deixar cair aqui atrás e vermos, examinar a nós mesmos e vermos se estamos corretos na fé. Agora nós podemos dizer com certeza absoluta e agradecermos a Deus, nós estamos corretos na fé. Nós cremos no que é verdadeiro. Em meio a toda esta confusão, em meio a toda esta enchente, eles estão perplexos de verem o controle, o autocontrole dos japoneses, porque eles são treinados para aquilo. Os japoneses lá no Japão. Não há pânico. Agora, se eles podem ser treinados para não fazerem confusão, pânico no terremoto, e os filhos de Deus estão sendo treinados para quê? Para ser aquelas plantinhas de dentro de casa que tem que ser pulverizada, como diz o profeta? Nós somos plantas do deserto, que aguentam o sol, causticante, e que não precisa ser borrifado com aguinha de sombra. Não precisamos ser dengados. Por quê? Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Com aqueles que vão a cavalo? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, de sombra, água fresca, o profeta diz: como posso eu pensar em entrar num céu de glória, de descanso, de alegria eterna, descansado, deitado num berço esplêndido, enquanto outros navegam em mares de sangue para chegarem lá? Como posso? Ele diz: nós estamos com a terra cheia de heróis que cortaram as suas mãos numa lata de sardinha, e por isso são heróis, condecorados. Quando foram fazer um sanduíche da coisa pública, cortaram suas mãos. Quando foram fazer um sanduíche do Evangelho, da cura divina, e de não sei mais o que, cortaram suas mãos na lata de sardinha. Então são heróis. Heróis. O único herói que eu conheço é Jesus Cristo. O saudoso Jânio Quadros deixou essa frase: mais vale um covarde vivo do que um herói morto. Jesus pôde ser herói, morreu como herói e ressuscitou como herói. Então ele não é um covarde vivo. Ao convidar, a dar boas-vindas para um pastor, um nobre pastor, que virá estar conosco a partir do próximo mês, eu disse:
você vai ficar num lugar terrível. Você não vem para cá pensando... Ele disse, não, eu sei. Mas que gozo, que alegria. Você perceber que está correta na fé. Você, irmã, você que canta, você viu, parece que há uma balança, uma bifurcação, porque chegou a terra, o mundo, chegou a essa condição. Ou você vai para lá, ou para cá. Enquanto milhares foram para lá, você veio para cá. Está correta na fé. Vamos ver aqui, em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, como Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos e permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Agora, eu gosto de ir um pouco adiante. Eu pergunto a São Paulo, mas em que tipo de fé? Ele próprio responde. Na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Os apóstolos desceram do cenáculo, batizando o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois a igreja, que fez o pacto político-religioso, lá em Roma, lá em Niceia, desceu de lá daquele concílio, 325 anos depois de Cristo, batizando o povo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E vendo 3 pessoas distintas. Qual é a igreja que está correta na fé? E você pensa que isso é pouco? Nós podemos envermelhar, brigar, ferir às vezes um ao outro. Mas nós estamos na mesma fé. Nós estamos no mesmo batismo. Nós estamos no mesmo Senhor. Veja, Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, amém. Pai de todos sobre nós, que é o qual é sobre todos, e por todos e em todos, por todos, Filho, em todos, Espírito Santo. Um só Deus, Pai sobre nós, conosco Filho, em nós Espírito Santo. Quem que está correto na fé? E tem mais outro detalhe. Aqui mesmo, parágrafo 59. Coisa que todo mundo pode fazer. É ir ao Calvário. Como 2 ladrões foram. Um foi para o paraíso, o outro não sei. Um está claro que foi para o paraíso. Está certo que o outro não foi. Mas foi ao Calvário. Veja, há aquele eleito, aquela noiva, nem todos da igreja judaica virão naquele tempo, todos eles fizeram o mesmo sacrifício, estiveram debaixo da mesma nuvem, debaixo da mesma coluna de fogo, estiveram na mesma mensagem, todos eles estavam sob o mesmo sangue derramado do Cordeiro, sob o sangue derramado do Cordeiro, mas lá havia um grupo eleito,
Lá havia um que dizia: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele ficou correto na fé. Era ladrão, era salteador, estava banido da sociedade, mas estava correto na fé. Ele é rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em troca de sua fé, ele recebeu essa sentença. Sentença, digo eu. Para um ladrão como eu, desonesto como eu, ouvir palavras como estas, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí o profeta diz: você tem que ficar agradecido por alguém te conduzir a esta fé, por Deus usar alguém. Estar, portanto, no meio provido por Deus, como Noé e sua família. Aqui no parágrafo 65, 67, a mensagem é: como poderei vencer? É somente ela. Ele disse assim: observem, no tempo de Noé, o tipo de hoje, Jesus, se referindo a isso, diz: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. A manifestação de Cristo através de seu profeta. Observem, lá estava todo aquele mundo antediluviano, no mesmo espírito. Espírito religioso, espírito cético, ateu, espírito social, festas, jogatinas, mulheres e tudo mais. Aquele mundo antediluviano, ciência evoluída, talvez milhões de pessoas, lá havia oito pessoas. Preste atenção nisso. Haviam milhões lá, mas haviam 8 apenas na fé correta. Por isso foram vencedores. 8 pessoas que venceram, que eram verdadeiros, genuínos vencedores, porque estavam corretos na fé, na palavra de Deus. Lá havia os 3 filhos de Noé, suas esposas, e Noé e sua esposa, 8 vencedores que entraram na arca no tempo apropriado. Como eles fizeram isso? Eles ouviram a palavra de Deus, venceram num tempo de turbação, de aflição, não numa terra de paz. Venceram quem corria a cavalo. Eles trancaram as bocas de leões. Oito vencedores. Como eles fizeram isso? Eles ouviram a palavra de Deus e ficaram corretos na fé. Eles não foram apanhados fora da porta. Eles foram apanhados do lado de dentro da porta. Quando a coisa chegou. Oh, meus amados amigos, não deixe aquela porta se fechar. Porcas, cadelas, vacas, bois, jumentos, animais diversos ficaram corretos na fé com aquelas 8 pessoas. Mas sacerdotes,
líderes religiosos, sociedade, madames, não estavam lá. Tinha porca, galinha, caranguejo, sei mais o quê. Será que isso não cobre? Será que isso não cobre? Não cobre tudo que é toco, que é rocha, que é empecilho, que é tropeço na sua vida? Que é ferida? Será que isso não cobre? Como foi naqueles dias, assim também será na vinda do Filho do Homem. Oh, assim será na vinda do profeta. Nós estamos vivendo isto. Esta hora está passando. Se alguém for apanhado fora daquela porta, muitos deles podem ter tido boas intenções. Em algum dia, se tais coisas acontecerem, nós entraremos com o irmão Noé, porque ele é um bom sujeito. Eles não ficaram corretos, eles não puderam vencer com as porcas, com os porcos, com as vacas que entraram. Agora, se você está deitado aí, ficando manhoso, preguiçoso, esperando um tapinha nas costas, entre depressa, rápido, porque a porta pode se fechar a qualquer hora. Você quer paz nesta hora? Nós temos que ver a diferença que há em nós. A mulher de Ló não venceu, e tornou-se uma estátua. É o 87, 88. 87, 88. Nos dias de Ló, quem venceu? Ela teve que dar aquela grande longa olhada para trás, quando já estava fora, quando já tinha saído da denominação, quando já tinha saído dos credos, dos dogmas. Ela teve que dar aquela grande olhada para trás. Com aquilo ela estava dizendo: oh, estou deixando fulano e fulana lá embaixo, minhas amigas, aqueles bons tempos que costumávamos ter. Eu nunca esquecerei das nossas festinhas. E ela foi apanhada, excluída, como foi nos dias de Noé. Ela foi excluída sem misericórdia e ela pereceu. Não importa que seu marido fosse um justo, ela pereceu, se tornando em uma estátua que serviu de advertência para esta era. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Você pode quebrar um pedaço daquilo e aquilo crescerá outra vez, uma estátua de sal. Se você alguma vez vir aquele quadro de Sodoma e Gomorra, você verá a estátua de sal original que está lá. Agora, há uma grande diferença entre a estátua de sal e a coluna de fogo. Você tem que deixar uma delas. Você tem que deixar uma delas. Essa estátua é uma coisa, é aquilo que não deixou que ela ficasse correta na fé. Prendeu seu coração lá dentro. Seu corpo estava fora, mas seu coração estava lá dentro. Os 3 jovens foram vencedores lá em Babilônia, porque eles fizeram diferença entre a estátua e a coluna de fogo. Aquela estátua, eles fazem estátua de Jesus através dos hinos. Ouvimos na preliminar. Através dos hinos, dos sermões,
dos salmos e cantares de Salomão. Descreve a Jesus como Miguel Ângelo descreveu a Moisés numa estátua. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Isso é narrado, salmos narrados por grandes vozes de dicção. Estátua para ser adorada. Anda por aqui. Ontem eu gravei isso. Cânticos dos Cânticos. Vê como descreve Jesus. Como isso descreve Cristo e a igreja. Ouçamos. Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Pense, deixe entrar no seu âmago, no seu coração, esse grande amor entre Cristo e sua igreja, Jesus Cristo. E sua noiva querida. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Suave é o cheiro dos teus perfumes, como perfume derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos alegraremos e nos regozijaremos. Faremos menção do teu amor mais do que do vinho. Com razão te amamos. Eu sou morena, mais formosa, ó filhas de Jerusalém. Como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão, não repareis em eu ser morena, porque o sol crestou-me a tez. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A minha vinha, porém, não guardei. Dize-me, ó tu, a quem ama minha alma,
onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes deitar pelo meio-dia. Pois por que razão seria eu como a que anda errante pelos rebanhos de teus companheiros? Se não sabes, ó tu, a mais formosa entre as mulheres, vais seguindo as pisadas das ovelhas e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Há uma égua dos carros de Faraó, eu te comparo, ó amada minha. Formosas são as tuas faces entre as tuas tranças, e formoso o teu pescoço com os colares. Nós te faremos umas tranças de ouro, machetadas de pontinhos de prata. Enquanto o rei se assentava à sua mesa, dava o meu nardo o seu cheiro. O meu amado é para mim como um saquitel de mirra, que repousa entre os meus seios. O meu amado é para mim como um ramalhete de hena nas vinhas de Engedi. Eis que és formosa, ó amada minha. Eis que és formosa. Os teus olhos são como pombas. Eis que és formoso, ó amado meu. Como amável és também o nosso leito viçoso. As traves da nossa casa são de cedro e os caibros de cipestre. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Com grande gozo sentei-me à sua sombra, e o seu fruto era doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que ele o queira. A voz do meu amado, eis que vem, saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ou ao filho do veado. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, lançando os olhos pelas grades. Fala o meu amado e me diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem, vem, pois eis que já passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, já chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começa a dar os seus primeiros figos. As vides estão em flor e exalam o seu aroma. Levanta-te, amada minha, formosa minha,
E vem, pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me o teu semblante, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu semblante formoso. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta. Amado meu, volta e faze-te semelhante ao gamo ou o filho dos veados sobre os montes de Béter. De noite, em meu leito, busquei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o, porém não o achei. Levantar-me, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas, pelas praças. Buscarei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o, porém não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu lhes perguntei: viste, porventura, aquele a quem ama minha alma? Apenas me tinha apartado deles quando achei aquele a quem ama minha alma. Detive-o e não o deixei ir embora, como Jacó, até que o introduzi na casa de minha mãe, na câmara daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que ele o queira. Não force, deixe ele vir naturalmente. Que é isso que sobe do deserto como chamas de fumaça, perfumado de mirra, de incenso? Ei-lo, pois, é tão bom assim, de toda sorte de pós aromáticos do mercador? Que é isso? Eis que é a liteira de Salomão. Então ao redor dela assenta valentes, dos valentes de Israel, que vão guardar o teu amor. Todos armados de espadas, destros na guerra, cada um com a sua espada à cinta, por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano, fez-lhe as colunas de prata, o estrado de ouro, o assento de púrpura, o interior carinhosamente revestido pelas filhas de Jerusalém. Saí, ó filhas de Sião, e contemplai o rei Salomão com a coroa, de que sua mãe o coroou no dia do seu desposório, no dia do júbilo do seu coração. Como és formosa, amada minha! Eis
que és formosa. Os teus olhos são como pombas por detrás do teu véu. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que descem pelas colinas de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro e das quais cada uma tem gêmeos e nenhuma delas é desfilhada. Os teus lábios são como um fio de escarlate e a tua boca é formosa. As tuas faces são como as metades de uma romã por detrás do teu véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para a sala de armas, no qual pendem 1000 broquéis, todos escudos de guerreiros valentes. Você está bem guardada. Os teus seios são como 2 filhos gêmeos da gazela que se apacentam entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, amada minha. E em ti não há mancha. Vem comigo do Líbano, noiva minha. Vem comigo do Líbano. Olha, desde o cume de Amana, desde o cume de Senir e de Hermon, desde os covis dos leões, desde os montes dos leopardos, elevaste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Elevaste-me o coração com um dos teus olhares, com um dos colares do teu pescoço. Quão doce é o teu amor, minha irmã, noiva minha. Quão melhor é o teu amor do que o vinho. E o aroma dos teus ungüentos do que o de toda sorte de especiarias. Os teus lábios destilam mel, noiva minha. Mel e leite estão debaixo da tua língua. E o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Jardim fechado é minha irmã, minha noiva. Ela é intocada. Sim, jardim fechado, fonte selada. Ela é virgem. O nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés com todas as principais especiarias. És fonte de jardim, poço de águas vivas, correntes que emanam do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, espalhe os seus aromas. Entre o meu amado no seu jardim e coma os seus frutos excelentes.
Venho ao meu jardim, minha irmã, noiva minha, para colher a minha mirra com o meu bálsamo, para comer o meu favo com o mel e beber o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. Não parou de bater. Eis a voz do meu amado. Está batendo, batendo. Abre-me, minha irmã, amada minha, pomba minha, minha imaculada. Porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica. Como a tornarei a vestir? Já tiraram o meu manto? Já lançaram sorte sobre as minhas vestes? Já lavei os meus pés? Como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta. Ele queria entrar no meu coração. E o meu coração estremeceu por amor dele. Demorei? Será que estou demorando? Eu me levantei para abrir ao meu amado. E as minhas mãos destilavam mirra. E os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado. Mas era tarde. Demorei muito a me decidir, a abrir para ele. Foi isso. Mas ele já se tinha retirado e ido embora. A minha alma tinha desfalecido quando ele falara. Quantas vezes ele me falou, quantas vezes ele meteu sua mão. Na fenda da fechadura do coração. Mas ele já se tinha retirado, ido embora. Busquei-o, mas não pude encontrar. Chamei-o, porém ele não me respondeu. Encontraram-me novamente os guardas que rondavam pela cidade. Agora então, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, aquilo que me velava, me difamaram, me insultaram os guardas dos muros, os atalaias, os obreiros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrares o meu amado, que lhe digais que estou enferma de amor. Ore por mim, interceda por mim junto a ele. Que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que outro amado, para que assim nos conjures? O meu amado é cândido e rubicundo, o primeiro entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais refinado. Os seus cabelos são crespos, pretos como corvo. Os seus olhos são como pombas junto às correntes das águas.
lavados em leite, postos em gatos. Será que resolve eu conhecê-lo, descrevê-lo assim, pregá-lo assim? Eu posso descrevê-lo, mas onde está o meu amado? Eu posso descrevê-lo. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, os montões de ervas aromáticas, e seus lábios são como lírios que gotejam mirra. Os seus braços são como cilindros de ouro, guarnecidos de crisóis. O seu corpo é como obra de marfim, coberta de safiras. Suas pernas como colunas de mármore, colocadas sobre bases de ouro refinado. O seu semblante como o Líbano, excelente como os cedros. O seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é meu amado e tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Mas eu pergunto agora, resolve para mim conhecê-lo, descrevê-lo, pregar este Jesus? Resolve para você? Oh, guardas que me espancam, guardas que me tiram o manto, vocês também podem descrevê-lo, mas onde está ele? Vocês também não sabem. Deus te abençoe. Vamos fechar nossos olhos um pouquinho. Cantares é insultado pelos carnais, pelos naturais. É uma ousadia entrar nesse livro. Mas vocês têm que saber que esposa é somente aquela que tem vida íntima com o marido. Paulo disse em Efésios capítulo 5, verso 32, depois de falar de marido e mulher, ele disse: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E o profeta usou um termo mais profundo ainda. Ele diz: a igreja tem que estar grávida da palavra, até dar à luz esse filho. Esposa é aquela que tem vida íntima com seu marido. A igreja esposa é aquela que tem vida íntima com Cristo. É que tem aconchego com Ele. É que gosta de ouvir sua voz. Gosta de suas repreensões. Gosta de suas exortações. Muitas delas dizem: eu gostaria que ele raiasse comigo, que ele bradasse comigo, que ele me corrigisse. Há mulheres que dizem assim, como eu já ouvi, porque ele só brada com aquela a quem ele tem como sua. Ele não vai bradar com a esposa dos outros. Ele não vai corrigir mulher dos outros homens. Não há igreja, não há um corpo mais íntimo com Cristo do que este na terra. Este que tem crido, que tem sentido essa falta, tem procurado por Ele, não só na casa de paz, mas na enchente do Jordão. Te fadigas por andar com aqueles que estão a pé? Como poderás competir com aqueles que estão a cavalo?
Esforça-te, amada minha. Esforça-te. Essa é a igreja. Esforça-te, tenha bom ânimo. O mel significa energia. Tenha energia, tenha ânimo para continuar a andar a seu encontro. Tenha saúde agora. Agora também Ele pode te curar. Ele é o bálsamo para a sua alma. Ele é um indicador para a hora das decisões. Confia nele somente. É somente crer. Somente crer. Tudo é possível, somente crer. Faça um momento íntimo com Ele, colocando sua mão direita no seu coração. Faça com Ele, com Ele. Chame-o de amado meu. Chame-o de amado meu. Fala, meu amado, meu amado, meu amado Jesus Cristo, que deu, que entregou-se a si mesmo por mim, que veio para estar dentro de mim, estar comigo na casa sem paz, na competição daqueles que estão a cavalo, que tem muito mais poder, que tem muito mais força do que eu. Se tenho que vencer, esforça a minha coragem, Senhor. Eles fazem menção de cavalos, de arcos e de flecha, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Digamos todos, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu amo. Declare isso com sua alma. Não somente uma casa de paz, mas a enchente do Jordão, andando com aqueles que estão a pé e mesmo a cavalo, e comprou minha
Glória a Deus. Fiquemos de pé, irmãos. Fiquemos de pé. Aleluias. Você pode dizer para a sua irmã, fazer essa declaração para a sua irmã. O irmão pode dizer para o seu irmão. Você está dizendo para Jesus. Abrace-o como quem está abraçando a Jesus Cristo. Abrace-o. Te amo, irmã. Te amo, irmão. Deus te abençoe.